Olá a todos, voltamos mais uma aula e aí hoje eu queria começar com vocês o próximo conteúdo de equilíbrio químico. Nós estudamos nos últimos dias a constante de equilíbrio, o quociente reacional, o término dos princípios sobre equilíbrio químico. E aí hoje eu queria entrar no primeiro tipo de equilíbrio que a gente vai ver, que no caso o equilíbrio que a gente vai tratar hoje é o equilíbrio em meios ácidos. Nós temos que lembrar que assim que um ácido, uma substância que pela teoria de Arrhenius libera H+ em meio aquoso, nós temos uma reação de ionização. Lembrando que é uma reação de ionização e não dissociação, porque não existiam os íons antes, existe uma ligação covalente, uma ou várias ligações covalentes, né? Então esses íons serão formados. Eu vou pegar um exemplo aqui, um exemplo bem comum, um exemplo bem clássico, que é o HCl. O HCl é um ácido forte, nós sabemos isso, é um ácido que tem a sua força característica, mas um ácido que inclusive está presente no nosso estômago, né? Mas nós sabemos uma coisa, que quando esse HCl ele é colocado em água, quando ele é colocado na água, ele faz o quê? Ele vai lá e vai liberar o H+, e vai liberar o Cl- em meio aquoso. Beleza, então esses íons aqui, eles serão em meio aquoso. Show de bola. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: quando esse HCl se transforma nesses íons, essa reação não pode voltar? Na verdade, essa reação pode voltar. Um processo de ionização é um processo reversível. Então, o correto seria colocar assim, ó. É um processo reversível. É um processo que acontece nos dois sentidos. Peraí, então, se acontece nos dois sentidos, nós podemos calcular a constante. A constante que nós sabemos tem a letra K. E aí nós sempre colocamos ao lado dessa letra K uma letra que vai me auxiliar a entender qual o parâmetro que está sendo utilizado para calcular esse K. Eu posso utilizar, por exemplo, Kc, para quando a constante é calculada sobre as concentrações. Eu posso utilizar Kp, para quando essa constante é calculada com pressões. E nesse caso aqui, que é um equilíbrio em meio ácido, eu vou utilizar a letra A. Que é a constante de equilíbrio em meios ácidos. Por isso a letra A. Como é que eu calculo ela? Da mesma maneira. Os produtos sobre os serviços. E vai me dar a constante. Essa constante, ela vai me dizer, basicamente, que nem a gente viu que as outras constantes fazem a mesma coisa, um valor que vai me dizer se no equilíbrio tem maior formação de produtos ou maior formação de reagentes, o que vai ter em maior quantidade no equilíbrio. Para ácidos mais fortes, como os produtos formados têm maior quantidade, eles consequentemente terão um Ka maior. Para ácidos mais fracos, como eles não têm tanto produto formado, tem mais os reagentes mantidos, o seu valor de Ka vai ser menor. E daqui a pouco a gente vai ver uma relação entre o Ka e a força do ácido. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Porque a gente viu, quando a gente está usando ácidos, que tem ácidos que são fortes, muito fortes, e que a gente tende a dizer, também na estequiometria, que eles têm 100% de suas moléculas ionizadas. Mas se existe um equilíbrio, eu posso dizer que 100% vai virar reagente, do Cl vai virar produtos. No caso, eu não posso dizer isso. Eu peço desculpas, só rapidinho aqui, eu peço desculpas se tiver um barulho atrapalhando, porque tem uma obra aqui perto e eu não tenho o que fazer. Tá, o dia todo essa obra eu tentei evitar ao máximo. Mas vamos lá. Quando acontece esse equilíbrio aqui, não são 100% das moléculas que vão estar presentes como íons. Apesar do ácido, por mais forte que seja o ácido, não vai ser 100%. Porque uma parte deles vai sempre voltar para formar o ácido de novo. Então, apesar disso,
o processo de ionização ele não é 100%, ele não acontece de maneira perfeita. Ele acontece sempre em alguma porcentagem menor que 100%, porque uma parte vai voltar para os reagentes. Beleza? Vamos lá então. O que acontece? Eu tenho esse meu Ka. Esse meu Ka eu calculo com os produtos sobre os reagentes. Beleza. O exemplo que eu dei foi do ácido clorídrico. Pode ser qualquer ácido. Eu vou botar HA aqui sem nenhum problema. Foi um exemplo. Como é que essa constante influencia, como é que essa constante interage com, com as forças de um ácido? Bem, vamos lá. Se eu pegar aqui assim, se eu botar aqui assim, numa primeira linha, a constante, o Ka no caso, né? E na linha de baixo eu vou botar a força. E aí eu vou fazer uma linhazinha aqui, ó. Imagina que essa linha está reta, ok? Imagina que essa linha está reta. Dividir isso aqui em 3 áreas. Em 3 ciclos, né? No caso, 4 áreas. Essa área aqui, antes desse risco aqui, vai ser o muito fraco. Muito fraco. Essa área aqui vai ser os ácidos fracos. Essa área aqui serão os ácidos fortes. E essa área aqui será o ácido muito forte. Como é que isso influencia? Para ser considerado um ácido muito fraco, o seu Ka, olha a divisão aqui, ó, 10 a menos 7. Se o Ka for menor que 10 a menos 7, ele é um ácido muito fraco. Se for maior que 10,7, é um ácido fraco. Mas se for maior que 10 a menos 7 e menor que quanto? Bem, isso aqui é justamente 10 a menos 2. 10 a menos 2. Então, se tiver entre 10 a menos 7 e 10 a menos 2 é um ácido fraco. Se tiver entre menor que 10 a menos 7 é um ácido muito fraco. E os ácidos fortes são 10 a menos 2 até 10 a décima. A partir de 10. Que 10 a décima? Meu Deus, eu estou louco. 10 a terceira. Era a terceira, foi um pouquinho diferente. Eu pensei na distância dos dois, que é 10 a décima. Se for acima de 10 a terceira, é um ácido muito forte. Então, nós podemos ter uma ideia da força de um ácido com base em sua constante. Então, é mais uma maneira de a gente saber a força do ácido. Além de ter a constante de ionização, além de ter aquela regrinha do oxigênio menos hidrogênio e dos hidrácidos, aquela decoreba da família 17. Então, tudo isso são maneiras de saber a força de um ácido. Essa aqui é mais uma para a gente saber. Mais uma maneira de se basear para ter ideia de como os ácidos se comportam. Qual a força desse ácido no meio. Beleza? Certo, professor. Beleza. Ok, constante é mais uma maneira de saber como o ácido, a força de um ácido. Mas por quê? Por que eu iria utilizar essa aqui e não as outras que a gente já conhece? Bem, gente, uma outra que a gente conhece é a famosa a constante de ionização, que é o alfa, né? Então, eu não vou montar nada aqui, mas aqui, ó, nós temos o alfa e nós temos o Ka. Por que utilizar o Ka e não o alfa? Bem, o alfa varia com a temperatura. O alfa varia com a temperatura. A constante também varia com a temperatura. Tá, professor, não mudou nada então. Mas, é importante falar uma coisa. O alfa, ele varia com a concentração. A concentração do ácido no meio varia. Então o alfa vai modificar. Então eu só posso utilizar o alfa para comparar dois ácidos se eles estiverem na mesma concentração. Já o Ka, como a gente sabe que a constante de equilíbrio só é influenciada por duas coisas, temperatura e coeficientes. Ei, a constante então não vai alterar a concentração. Essa constante é um valor único. Se for a mesma temperatura, não importa a concentração, eu vou saber dizer qual ácido é mais forte que o outro. Beleza? Então, isso aqui me dá uma força relativa de um ácido, assim.
me dá a sua força baseada na temperatura apenas e não na sua concentração como os outros me davam. Então é por isso que é melhor, é por isso que é mais útil utilizar o Ka e não o alfa. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Antes da gente ir para a aula presencial, esse vídeo que vai ser um que não vai ficar disponibilizado depois por causa disso, eu gostaria que vocês, antes, nesse tempinho que falta, vocês tentassem fazer as questões 1 da página 144, e eu vou colocar aqui no videozinho para vocês, na tela para vocês verem, para a questão 1 da página 144, lembrando que é o módulo 3, e a questão 2 e 3 da página 146. Essas 3 questões eu queria que vocês tentassem fazer antes do nosso momento síncrono, para a gente debater e tirar as dúvidas nele. Beleza, pessoal? Eu ia ferrando agora. Vejo vocês daqui a uns 10 minutinhos, mais ou menos. Valeu. Fui.